Irmãos, boa noite, muito obrigado, Pai, pelas honras, muito obrigado por tudo que foi falado aqui. De fato, é algo que eu pensei muito nesses dias, foi a respeito desses 30 anos, né? Parece que vão chegando algumas fases na nossa vida, a gente vai refletindo sobre algumas coisas, e uma das coisas que me fez pensar foi o seguinte: certa vez eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube para aprender um pouco mais sobre educação financeira, e eu vi assim que todos os professores de economia ou todos os professores de investimentos, eles estavam falando: alcance o seu R$1 milhão até os seus 30 anos de idade. Eu falei, já era, né? Porque eu comecei a ver os vídeos com 29 anos de idade. Eu falei, então, anyway, eu terei esses R$1 milhão, mas eu olhei e o Senhor me fez olhar para o 1 milhão de coisas que Ele já fez na minha história. E eu olhei para 1 milhão de realizações que Ele já me possibilitou viver, 1 milhão de coisas que eu já partilhei, 1 milhão de coisas que eu entreguei, que eu confiei a Ele e que eu vivo hoje em graça, em sabedoria, em crescimento, em tudo aquilo que Ele tem para realizar na minha vida. E eu não preciso do meu R$1 milhão com 30 anos, eu preciso de vocês, eu preciso estar com vocês, eu preciso me doar para vocês, eu preciso ser pastor para vocês, eu preciso ser Jesus para vocês, e aonde quer que eu esteja, essa é a minha comida e essa é a minha bebida. Então com 30 anos eu me sinto o cara mais realizado na face da terra, porque eu tenho tudo que é suficientemente para me fazer uma das pessoas mais felizes da terra. E isso não é um privilégio meu, isso pode ser para você em qualquer momento da sua história. Basta você colocar o seu coração naquilo que Deus tem para nós, que somos os seus filhos. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Diz amém. Glória a Deus. Eis-me aqui, irmãos, eis-me aqui, igreja, eis-me aqui, eis-me aqui. Sou de vocês, amém? Pode me usar, aleluia. Pode vir com os BO, que a gente abraça, a gente chora com você. Pode vir com as alegrias também, porque às vezes vem só BO. Aí os irmãos já conquistou as bênçãos, a gente está lá clamando aí, Senhor. E os irmãos querem já avisar, não, pastor, já resolveu, já está tudo certo. Já curou, a perna já que ia amputar, não amputou mais, o câncer saiu. Eu falo assim, aí, tu não me conta. Tá achando que a gente é o quê? Adivinha, né? Mas vamos lá. Irmãos, Deus falou muito forte comigo nessa madrugada a respeito de sermos pessoas para todos. Fala, eu sou para todos. Eu nasci para ser para todos. E o que é ser para todos? Eu pensei muito nisso. E o Espírito Santo quer trabalhar essas coisas no teu coração. Nós estamos vivendo em dias onde a maldade ela tem aumentado. Eu falei com vocês um pouquinho a respeito disso na última vez que eu preguei aqui. E isso tem gerado em nós algumas divisões. Isso tem gerado em nós uma preguiça das relações. Eu converso com muita gente, eu converso com muitas pessoas, e constantemente elas dizem assim: ai, preguiça para isso aí. Ai, preguiça para esse tipo de gente. Ai, preguiça para esse povo. Ai, preguiça para esses comportamentos. Ai, nossa. Não dá. Mas nós, quando estamos em Jesus, nós não podemos ter essa preguiça, porque nós somos pessoas que são para todas as pessoas. Nós nascemos para ser para todas as pessoas. E eu queria ler um texto com vocês, um texto que está no livro de Jeremias, no capítulo 23, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E se eu não conseguir concluir o pensamento hoje, eu já peço autorização para continuar semana que vem, amém? Na outra? Semana que vem a gente vê isso depois. Vamos lá, em casa nós resolve, tudo é nosso. Mas eu vou tentar acabar hoje então. 23 do capítulo 1 até o versículo 4. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor.
E eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem, e estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não terão mais medo ou pavor, e nenhum deles faltará. Você vai dizer assim: estabelecerei sobre eles, com um pouquinho mais de vida assim, estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não terão medo ou pavor. Glória a Deus. Quantos dizem amém para essa palavra? Aleluia. Irmãos, aqui o Eterno, Ele está trazendo uma mensagem para o povo de Deus. E nós temos aqui claramente a imagem de dois momentos na história humana. O primeiro momento, Deus está fazendo referência à antiga aliança, porque na antiga aliança existia um grupo pequeno de pessoas que eram denominados como sacerdotes, e essas eram as únicas pessoas que ministravam Deus, essas eram as únicas pessoas que lidavam com as coisas de Deus. Os sacerdotes eram aqueles homens que tinham acesso a Deus, e eles eram intermédio de Deus, e eles eram a boca de Deus. Só eles tinham acesso à presença de Deus, só eles que entravam no tabernáculo de Deus, só eles que traziam orientações a respeito de Deus, e só eles que cuidavam de pessoas. Mas eles estavam debaixo do quê? Da lei, que foi a antiga aliança. E por causa dessa lei, eles tiveram o quê? Os seus rebanhos dispersos. Eles expulsaram com a sua religião as ovelhas. Eles dispersaram do pasto que não eram deles, que era de Deus, as ovelhas que eram de Deus. E aí Deus está dando um decreto: vocês dispersaram as minhas ovelhas. Os sacerdotes, os líderes, a religião, os reinados, vocês dispersaram as minhas ovelhas e expulsaram elas e causaram medo nelas, mas eu mesmo trarei elas de volta. Eu mesmo trarei as remanescentes de volta. E eu trarei elas de volta aonde? As minhas pastagens. As pastagens que eu confiei a vocês para cuidarem. E ali as ovelhas comerão, ali as ovelhas se reproduzirão, e ali elas, e do meio delas eu levantarei pastores, para o quê? Cuidarem delas, e elas não terão mais medo e nem temor, e nada lhe faltará. Então Deus está mostrando para a gente aqui, que na antiga aliança o grupo era muito restrito, as pessoas sagradas eram restritas, e talvez a posição, e talvez a autoridade, talvez o comando, talvez a lei, fez com que elas expulsassem os rebanhos, mas é nos revelado nessa palavra, que há uma nova aliança, e essa nova aliança nos foi dada por meio de Jesus Cristo, quando Ele morreu numa cruz por mim e por você, e Ele tornou aquilo que era restrito, acessível, e Ele tornou aquilo que era separado, aquilo que era santíssimo, em algo possível de se relacionar. E Ele tornou a sua presença algo acessível, Ele tornou o conhecimento da sua vontade algo acessível, Ele tornou a possibilidade de cuidarmos de pessoas e de pastorearmos pessoas algo possível a todo aquele que crê, a todo aquele que nascer de novo nessa nova aliança. E eu fiquei maravilhado, porque é interessante como a gente percebe que Deus não está falando que Ele vai trazer novos pastores.
É interessante que a gente percebe nesse texto que Deus não vai lá, vai catar todas as ovelhas, vai reunir todas as ovelhas, e Ele vai colocar no pasto dele, e vai trazer os pastores. Não, a Bíblia está dizendo que é do meio das ovelhas, que Ele levantará pastores que cuidarão de outras ovelhas, e que darão cuidado, e darão um ambiente de segurança, um ambiente onde não há medo, onde não há temor, onde não há falta de absolutamente nada. Só que, se a gente não entender o nosso papel nisso, nós nos restringimos, porque nós não queremos lidar com todos os tipos de ovelhas. Olha para a sua vida, olha para o seu redor, e você vai perceber que você não quer lidar com determinado tipo de ovelha. Você vai perceber que você não tem mais paciência para lidar com determinados tipos de gente. Você se encheu tanto de si, você se encheu tanto dos seus pensamentos e das suas ideias e das suas convicções, você justificou tanto os seus porquês, que você está restrito. Mas nós somos para todos. Nós fomos gerados para sermos servidos a todos. Porque é no meio das ovelhas, é no meio do processo em que nós, muitas vezes somos as ovelhas, que nós nos alimentaremos de algo, e nós cresceremos a partir deste alimento, e nós teremos a capacidade de reproduzir, e a partir desse momento, nós somos levantados como pastores em meio às outras ovelhas. Esse é o chamado para nós nesses dias. E quando eu falo pastorear, irmãos, não pense que é um pastoreio institucional, não pense que é um pastoreio vocacional, de ordenação e tudo mais. É um pastoreio de lideranças, é um pastoreio de serviço, é um pastoreio de doação, é um pastoreio de entrega. É um pastoreio de disposição em fazer o bem, disposição em, ao obedecer à vontade de Deus, acontece o que? Uma explosão de bondade. E isso é servido para as pessoas. Muitas vezes a gente está com medo de ouvir a palavra pastor, a gente está com medo de ouvir a palavra liderança, a gente está com medo de ouvir a palavra responsabilidade, mas cristianismo é pastoreio, é liderança e é responsabilidade. Cada um está em uma parte, em um pedaço desse grande pasto que pertence a Deus, liderando ou pastoreando algum processo, alguma pessoa, alguma ovelha, ou cuidando de alguém. Nós estamos todos inseridos nesse processo. Ah, mas eu não lidero nada, eu não cuido de nada. Até uma criança, ela é pastora. Sabe por quê? Porque ela tem os brinquedos para administrar. E ela tem a consciência de repartir esses brinquedos. E ela tem que ter a disposição, ela tem que ter a vontade de repartir esses brinquedos. O que dirá você? No teu empresa, no teu negócio, no teu trabalho, na tua família, na tua casa, no teu casamento, com a tua esposa, com o teu marido. Todos nós estamos liderando algum processo na vida. E se nós entendemos que nós estamos sendo chamados a uma liderança partilhada, a um pastoreio partilhado com o supremo pastor que é Jesus, nós seremos levantados em meio às ovelhas. E nós lideraremos processos de transformação, e nós participaremos daquilo que Deus está realizando na terra. Irmãos, não dá mais para a gente assistir aquilo que Deus está fazendo. Não dá mais para a gente vir para o culto, não dá mais para a gente se reunir aqui e a gente simplesmente contemplar aquilo que Deus está fazendo. Não dá mais para você simplesmente ser tocado, para você simplesmente ser abençoado. Não dá mais para você simplesmente ser cheio de Deus aqui nas nossas noites de reunião, de culto. Não dá mais para células ser um ambiente em que você só se enche. Você precisa se desaguar em alguém. Você precisa se doar em alguém, você precisa esvaziar em alguém, porque é isso que vai tornar você perfeito.
Eu tenho a impressão que tem gente que quer dar umas aplaudidas às vezes, mas alguma coisa impede de acontecer. Eu só acho, que faz assim, ó. Fui eu não. Irmãos, vamos celebrar, fazer barulho nesse lugar que eu gosto de barulho. Então vamos lá, Jesus não liga para isso, mas nós liga. Aí, então, nós somos perfeitos na medida em que nós nos doamos, na medida em que nós nos colocamos por completo naquilo que Deus está realizando. Irmãos, realização, como eu falei, esses 30 anos, não é você ter alcançado algumas coisas. Eu sei que vocês estão trabalhando fora daqui, eu sei que vocês estão conquistando e pensando em crescimento, pensando em melhorar as suas habilidades, as suas competências. Eu sei que você está correndo atrás de emprego, eu sei que você está fazendo tudo isso, mas irmão, isso não pode se tornar tudo na sua história, e isso tem se tornado tudo na nossa história, e a gente não vai se contentar, nunca, porque se eu tivesse chegado aos meus 30 anos com 1 milhão, com 35 eu gostaria de ter 2, e com 40, 3, e aí por toda a minha vida, nada iria me satisfazer, porque Deus não está aqui te chamando para ser próspero, Deus não está aqui te chamando para você ficar mais rico, para você ficar mais sem problema. Deus te chamou para você ter uma vida tão completa que não vai te faltar nada, porque Ele é o seu pastor e nada te faltará. E eu gosto de dizer que não vai faltar riqueza, não vai faltar oportunidade, não vai faltar cura, não vai faltar milagre, não vai faltar transformação, não vai faltar riqueza, não vai faltar sabedoria, não vai faltar coragem, não vai faltar força, mas não vai faltar luta, não vai faltar decepções, não vai faltar frustrações, não vai faltar problemas, mas em todas as coisas nós estamos contentes, porque Ele nos fez mais do que vencedores. E é disso que Ele quer nos encher nesses dias. E é dessas verdades que Ele quer nos encher nesses dias. Haverá um dia em que eu reunirei os remanescentes, e eu darei comida para eles, e eu darei bebida para eles, e eles crescerão e se reproduzirão, e do meio dele eu levantarei pastores. E é onde você está que Deus quer te levantar como pastor. Certa vez o apóstolo Pedro estava conversando com Jesus. Você pensa nessa cena em que Jesus havia acabado de morrer na cruz. O que tinha ficado mal resolvido entre Pedro e Jesus a partir do momento que ele morre na cruz? O que estava mal resolvido entre Pedro e Jesus? É isso. Deus entendeu, aleluia. Você acertou. Aí Pedro virou, aí Jesus morre na cruz. Que tristeza. Os discípulos estavam ali, meu Deus, está tudo acabado, tudo perdido, vocês já sabem disso. Uma frustração lascada, expectativa frustradaça. Porque expectativa é assim, né, mano? Para frustrar mesmo, ela existe para isso. Aleluia. Então, estava mal resolvida essa parte, certo? E eu estava pensando esses dias, eu falei assim, até me reuni com um irmãozíssimo meu, nem sei se ele está aqui hoje, deve estar, mas um cara que nasceu no mesmo dia que eu, assim, 5 minutos depois de mim, né mãe? 15 minutos para ser mais exato. E aí eu me reuni com ele, e eu falei assim, para você ver como que é essa situação de Pedro com Jesus, e como a gente muitas vezes vive isso na prática. Eu sentei com ele sexta-feira para a gente almoçar, e a gente estava conversando, eu falei, Piti, eu falei o nome dele, aleluia, mas ninguém sabe quem é Piti, glória a Deus. Então eu falei, Piti, eu não quero esperar um caixão, irmão, para que a gente se arrependa de não ter construído uma história juntos, de amizade, de companheirismo, de fortalecimento um do outro, porque nós tivemos um processo de afastamento, e eu falei, cara, a gente tem que ser intencional, a gente tem que se esforçar, enquanto isso não é uma naturalidade, enquanto as coisas não fluem, a gente tem que ter um esforço, a gente tem que ter uma disposição para as coisas se restabelecerem. E nós sentamos na sexta-feira, e eu estava lembrando com ele,
porque nós já tínhamos tido essa disposição. E eu falei, cara, qual foi a última vez que nós nos reunimos, tomamos um tereré lá em casa? Eu falei, fazendo a conta assim por baixo, 3 anos. 3 anos que a gente tinha tido a mesma conversa. Eu falei assim, irmão, vamos marcar a próxima, quando vai ser? A gente fala, a gente se fala, a gente combina, E nós conseguimos isso depois de 3 anos. E eu falei assim, não, cara, é hoje, tem que ser agora e vamos. A gente foi. E eu falei, cara, eu não quero esperar um caixão para a gente se arrepender. Eu não quero esperar um caixão para a gente não ter mais a oportunidade de resolver as nossas pendências. Só que nós não morremos, a gente estava ali para estabelecer uma nova caminhada, a gente estava ali vivo, um olhando no olho do outro, no mesmo momento. Encontramos desafios completamente distintos, mas estamos aqui vivos, na graça de Deus. E eu falei, cara, nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade, mas imagine você, Pedro, nessa situação. Imagine Pedro, tendo assim, pensando, cara, meu amigo morreu, depois de eu ter rejeitado ele, não foi uma vez, foram 3 vezes. Imagina isso, ele já estava frustrado que Jesus não virou rei, ele já estava decepcionado que Jesus morreu mesmo, e aí mais essa. Imagina Jesus morrendo naquela cruz, falando, cara, Pedro me negou, toda a carga de pecado da humanidade, mas um amigo negou, ele sentiu como homem aquela dor. Mas Jesus vai ter uma conversa com Pedro depois que ele ressuscita, porque Jesus é maravilhoso, porque ele é o ressurreto, porque ele é o que está vivo e ele sempre dará essas oportunidades para a gente. E ele chega para Pedro e ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. Pedro, tu me amas? É claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. E Jesus vai falando, apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que quer dizer apacenta as minhas ovelhas? Na tradução do grego, é dê comida para as minhas ovelhas. Muitas vezes nós levantamos as mãos aqui, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, minha vida é tua, Senhor, eu me entrego a ti, Senhor, isso e aquilo. E Jesus está dizendo, então filho, apacenta as minhas ovelhas, então filho, cuida das minhas ovelhas, então filho, dê de alimento para as minhas ovelhas. E a gente canta maravilhosa graça, teu infalível amor, isso é amor, que maravilhoso, te amo. E Jesus está dizendo, apacenta, 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 cuida da comida, vai lá. Porque quando nós dizemos para Jesus, eu te amo, Jesus está dizendo, então cuide das minhas ovelhas. Ah, mas eu não tenho maturidade. Ah, mas eu não tenho experiência. Ah, mas eu não tenho condições. Quando que nós teremos? A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que um único sacrifício, uma única atitude de entrega, uma única oferta, foi capaz de nos aperfeiçoar para sempre, aqueles que estão sendo santificados. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, é aperfeiçoamento, não é prontidão. Quando nós nos colocamos em Cristo, nós nos colocamos num caminho de aperfeiçoamento, e no aperfeiçoamento nós lideramos processos, nós lideramos pessoas, nós influenciamos pessoas, e nós vamos sendo levantados por meio da nova aliança em Cristo Jesus, como pastor. E o que o pastor faz na direção das ovelhas? Qual é o único papel do pastor? Da comida e bebida. E qual é a comida e a bebida que faz com que as ovelhas cresçam, amadureçam a ponto da maturidade, para que elas se reproduzam? Jesus Cristo. Ele é o pão, o seu sangue é a bebida, o seu corpo é a comida. Então você não dá de você. Você não dá do que você sabe, você não dá do que você conhece, você não dá da sua sabedoria, dos seus entendimentos e das suas conclusões, você dá Cristo. E na medida que você vai dando Cristo para as pessoas, e na medida que você vai dando Jesus para as pessoas, e na medida que você vai sendo Jesus, e você vai sendo a própria comida, a própria oferta, o próprio sacrifício, em bondade, em amor, em perdão, em comunhão,
As pessoas que estão à sua volta, elas vão crescendo, e elas vão se alimentando de Deus, e elas vão amadurecendo, e elas vão sendo cuidadas, e elas vão sendo libertas e livres do mal, elas vão sendo libertas do medo e do temor, e elas vão chegando à maturidade, ao ponto delas reproduzirem. Quando elas têm a capacidade de reprodução, de gerar, elas estão prontas para pastorear. É isso que Deus está fazendo com você. Deus está te dando comida aqui nessa noite. Deus está te dando comida a cada encontro que você tem com o seu irmão. Deus está te dando bebida a cada conversa que você tem, a cada almoço intencional que você está com alguém. Deus está servindo uma mesa. Esses dias eu ouvi uma fala na verdade, do pastor Paulo Júnior, aquele que orienta as nossas vidas, aquele que é como um verdadeiro mentor para a gente. E para encerrar eu digo, ele falou assim: talvez se nós como seres humanos não tivéssemos fome, a gente nunca teria o encontro de uma mesa. Mas Jesus colocou fome em nós, Jesus colocou fome no nosso estômago. Não é para que a gente comesse não, não é para que a gente tivesse energia física não, é para que a gente pudesse se encontrar com pessoas. É para que a gente pudesse sentar e pastorear pessoas. É para que a gente pudesse partilhar a vida com pessoas. E a gente pudesse ser agentes de transformação e pastores em meio às ovelhas. Esse é o desafio para nós nesse dia. E eu vou encerrar aqui. Tinha muita coisa para falar, mas eu quero que você reflita nisso. Essa é a primeira parte de sermos para todos. Nós seremos levantados em meio às ovelhas, para pastoreá-las. E é Deus quem está fazendo isso. E é Deus quem está te levantando. Porque você está comendo e bebendo da vida de Jesus. Isso está te gerando crescimento. Isso está reproduzindo em você vida. E na medida em que você vai alimentando outras ovelhas, essas outras ovelhas elas vão se tornando pastores em meio a outras ovelhas. E aí o trabalho de Deus não para. E aí a gente volta a participar daquilo que Deus está fazendo na história humana. E aí a gente volta a ser perfeito. Porque nós entendemos que Jesus é o tudo, Jesus é a nossa comida, Jesus é o nosso jantar. E Jesus é quem promove toda a comunhão para a gente. Quantos aqui querem isso, em nome de Jesus? Quantos aqui em algum momento sentiram medo de ouvir essa palavra? Pastorear e liderar. Quantos aqui já sentiu medo dessa palavra? Pode levantar a mão, irmãos. Não fica com medo não. Que aqui tem pastor que não dá medo em vocês. Levanta a mão aí, caralho. Tô brincando. Pastor ama vocês, tá? Jesus, lindinhos. Então, quantas vezes nós sentimos medo disso? Mas não adianta, a nossa vida é esse processo, é esse ciclo. Pastorear, liderar, discipular, compartilhar, dar de comer. Quantos aqui amam Jesus? Diga bem alto: Jesus, eu te amo. Mais uma vez: Jesus, eu te amo. Mais uma vez: Jesus, eu te amo. Jesus está dizendo para você: então cuide das minhas ovelhas. Quem fala sim para isso? Fala: conta comigo, Jesus. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Isso aí, Levi, deixa isso encher teu coração, irmão. Quando você entender o que isso representa, meu brother, você vai ser cheio. Aleluia, Levi. Yeah. New generation. Are you there? Eu falei, vocês estão aí? Glória a Deus. Tem que estudar inglês, hein? Vocês estão chegando tarde na cela por causa do inglês, não estão nem sabendo o que é are you there? Yeah. Quem falou? Chama. I'm here. Vocês estão aí? Glória a Deus. Vai, vó. Olha, vó, o tempo. Tô brincando. Na cama. Hoje de manhã, a hora que eu acordei, estava bem quietinha. Tá ouvindo? Na cama. E Deus falou assim para mim: eu não quero que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nós não seremos mais aqueles que dispersarão as ovelhas. Amém? Nós não somos aqueles que causam medo nas ovelhas. Você não é mais um marido que vai causar medo na sua esposa. Você não é mais uma esposa que vai causar medo no seu marido. Você não é mais um pai, uma mãe que causa medo nos seus filhos. E você não será filhos que assustam seus pais com as suas loucurinhas. Posso ouvir um yeah agora? Essa parte vocês têm que ouvir também. Nós estamos juntos aqui, é para todo mundo. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração e você vai dizer: Jesus, eu te amo tanto que eu estou disposto a apacentar as suas ovelhas. Jesus, eu te amo tanto que eu quero ser bom. Eu quero ser bom como o Senhor é bom. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero explodir em bondade. Eu quero manifestar a glória. E eu quero revelar o seu amor. Eu quero revelar a sua bondade aonde quer que eu passe, aonde quer que eu esteja. Em nome de Jesus, eu te amo tanto que eu estou disposto a dizer sim para o apacentar das ovelhas, sim para o cuidar das ovelhas, sim para o dar de comida para as ovelhas. E se a comida e a bebida precisar que seja a minha vida, eu serei a comida oferecida no jantar, eu serei a mesa. Pode preparar, Pai, pode preparar a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, que eu serei essa comida. Eu darei a minha vida assim como o Senhor deu naquela cruz por cada um de nós. Essa é a minha resposta, essa é a minha oração, essa é a nossa oração, essa é a oração do seu povo. Nós não ficaremos mais sem contentamento, nós não ficaremos mais como aqueles que não têm sentido nas suas vidas, nós não ficaremos mais insatisfeitos em nada, porque não são mais as coisas dessa terra que sustentam as nossas emoções, mas são as coisas que se realizam no sobrenatural. São as coisas que acontecem na espiritualidade. E nós nos entregamos como igreja para isso, Senhor. E comece a usar com autoridade cada um daqueles que se dispõem nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê nisso, está feliz com essa palavra, aplauda bem forte o nome de Jesus.